Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Comercial e para hoje preparamos um tema que na verdade já foi aqui abordado em série de introdução ao estudo do direito, mas só que hoje trataremos sobre o mesmo dentro da figura do direito comercial. Ou seja, hoje abordaremos essencialmente sobre a interpretação, a integração e a aplicação da lei comercial. Por isso, convido a assistir o vídeo até ao fim para que possa compreender como é que se desdobra esse tema essencial para o estudo do direito comercial. E se for novo no canal, inscreva-se, deixa o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que possa ser notificado sempre que eu subir um vídeo novo e compartilhe o máximo que puder para que as pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Juguia. Antes de mais, importa referir que toda e qualquer lei precisa essencialmente de ser interpretada, de ser integrada e, em algumas vezes, também de ser aplicada. Na verdade, é através disso que nós vamos poder dar a eficácia legislativa da mesma. Daí que, em sede de estudo da própria fontes do direito, não é? Quando falamos essencialmente sobre a lei, vimos os modos de feitura de lei e percebemos que o último ato será então a eficácia, ou seja, o momento através do qual aplicaremos a lei. Nessa perspectiva, hoje olharemos essencialmente sobre a lei comercial, ou seja, aquilo que o nosso Código Comercial e algumas legislações avulsas inerentes à atividade comercial e aos atos de comércio nos vão trazer e, consequentemente, poderemos interpretá-las, poderemos integrá-las ou e quando é que nós deveremos aplicá-las. Bem, nessa perspectiva, inicialmente falaremos daquilo que é a interpretação da lei comercial. Olhando para aquilo que é a interpretação da lei comercial, inicialmente vamos dizer que, segundo o autor Marques de Oliveira, a norma do direito comercial, em regra, não tem dentro do próprio Código Comercial normas interpretativas. Por quê? Porque, na regra geral, para podermos interpretar qualquer lei, devemos essencialmente nos socorrer ao Código Civil. Porque no Código Civil, e quando nós abordamos aqui sobre a interpretação da lei, encontramos ali normas que nos vão esclarecer o modus operandi para a interpretação de uma lei. E, especificamente, seria o artigo 9º do Código Civil que vai efetivamente abordar sobre a interpretação da lei. No entanto, nós não podemos sair completamente das normas do Código Comercial, não é, que estão aqui regulados na legislação comercial, e irmos diretamente para o Código Civil. Para podermos nos socorrer às normas previstas no Código Civil, atenção, nós falamos do Código Civil na medida em que é o Código Civil a norma que regula o direito privado comum, que é o direito civil. Logo, sendo direito privado comum, em algumas vezes poderá subsidiarizar o direito comercial, porque este é um direito privado especial. E nessa perspectiva, para podermos nos socorrer ao artigo 9º, que diz respeito à interpretação de leis, antes mesmo teremos de passar aquele que é o artigo 3º do Código Comercial. Estabelece o seguinte: critério de interpretação e integração. Artigo 3º do Código Comercial. As questões sobre direitos e obrigações comerciais que não puderem ser resolvidas nem pelo texto da lei comercial, nem pelo seu espírito, nem pelos casos análogos nela previstas, são decididos pelo direito civil. Estamos aqui claramente em função do artigo 3º a recorrer ao artigo 9º do Código Civil para podermos fazer a interpretação da lei comercial. Portanto, é com base a essas duas normas que, quando falarmos ou quando queremos falar de interpretação, devemos efetivamente olhar para o artigo 9º. Atenção que eu não vou me estender mais sobre a questão da interpretação, porque quando falarmos em série de introdução ao estudo do direito, eu já abordei claramente como é que são feitas as interpretações, portanto convido-lhe já agora a ver o nosso vídeo inerente a esta matéria, que está aqui a passar no card. Clique aqui no card e vê esta aula, vai perceber claramente como é que se processa a questão da interpretação da lei. Atenção, é uma interpretação mais abrangente, porque é lei no seu todo, mas deve especificar aqui na lei comercial. Bem,
Para além disso, e já culminada a questão da interpretação, vamos olhar agora para a integração da lei. Também temos aqui o nosso vídeo sobre a integração, tanto aqui o vídeo é interpretação e integração de leis, certo? Logo, a integração de leis, a regra geral, vai se aplicar sempre que existir uma omissão ou uma lacuna na lei. Ou seja, quando a norma nada dizer relativamente a uma questão concreta, nós teremos de fazer a integração. Essa integração, regra geral, deverá ser feita em série de direito comercial, primeiramente com base às próprias normas análogas dentro do Código Comercial. Ou seja, se nós estamos a falar, por exemplo, de um contrato de compra e venda, o artigo 463 estabelece normas de compra e venda em sede do próprio direito comercial, ou seja, o Código Comercial, artigo 463, temos ali normas que regulam a questão da compra e venda. Se, por exemplo, existir aí uma norma que deixa uma lacuna concreta, claramente que nós vamos recorrer dentro das mesmas normas, encontrar alguma que possa completar a norma que deixou a lacuna ou que omitiu uma ou outra situação, porque assim estaríamos a fazer a integração da lei. Entretanto, se dentro do próprio Código Comercial, das leis análogas ao direito comercial, a gente não encontrar nada que possa suprir a lacuna ou a omissão deixada pelo legislador, o que é que nós fazemos? Ali recorremos à legislação avulsa. Ou seja, existem algumas normas dispersas, por isso são designadas normas avulsas ou legislações avulsas, que não estando ligadas diretamente ao Código Comercial, vão aqui regular alguns atos de comércio ou mesmo até a atividade comercial. Por exemplo, existe hoje em dia a lei do Banco Nacional de Angola, existe a lei de bases das instituições financeiras, não é? E vamos encontrar instituições financeiras bancárias e não bancárias. Ou seja, a atividade bancária como tal poderia estar regulada na lei de base das instituições financeiras bancárias. A atividade bancária consiste aqui em sujeitos que praticam atos de comércio ou atividade comercial e, portanto, são comerciantes os bancários. Logo, não temos no Código Comercial normas inerentes a essa matéria, mas podemos socorrer-nos à lei de base das instituições financeiras. Porque ali vamos encontrar normas específicas. Atenção, existe uma omissão que vai ser aqui integrada pela lei de base das instituições financeiras. Portanto, são situações que nós devemos socorrer-nos a priori. E se, no entanto, não conseguirmos, nem no Código Comercial, nem na legislação avulsa, encontrarmos essa situação. Aí, claramente, mais uma vez, sendo o direito civil, direito privado comum, devemos recorrer às normas que regulam o direito privado comum. Logo, devemos nos socorrer, mais uma vez, ao Código Civil. Entretanto, para podermos fazer esse recurso, também terá de ser com base ao artigo 3º do Código Comercial. Porque nós, quando olharmos para o artigo 3º, já fizemos uma leitura há pouco tempo, verificamos que, para além da questão da interpretação, ele também fala dos casos omissos. Ou seja, quando a lei for omissa ou quando existir efetivamente aqui lacunas, nós devemos nos socorrer também às normas do direito civil. E, consequentemente, é no Código Civil onde poderemos encontrar os modos de integração de leis. Não é? O artigo 12, pronto, o 12º, se preferir, que vai efetivamente, pronto, artigo 10º, perdão. O artigo 10º que vai efetivamente estabelecer a questão da integração das leis. Pronto, então é basicamente esse artigo 10º do Código Civil que vai efetivamente trazer-nos os modos de como efetuar uma integração de lacunas. Portanto, se ainda tiver dúvidas, temos aqui no nosso canal um vídeo inerente a essa matéria, a essa disposição. Vai lá ver o vídeo e consiga claramente perceber como é que é feita a integração de lacunas, como é que é feita a integração nos casos de omissão. Portanto, em regra, devemos obedecer primeiramente o Código Comercial, se não for suficiente, legislação avulsa,
Se não for suficiente, aplicaremos as normas estabelecidas no artigo 10º do Código Civil, em virtude do artigo 3º do Código Comercial. Bem, para culminar com esta questão, vamos então olhar agora para a aplicação da lei. Toda lei necessita de ser aplicada. E aonde é que vai ser aplicada? A regra geral será aplicada no Estado que a criou, certo? Portanto, para falar de aplicação de lei, nós podemos olhar ela do ponto de vista interno e do ponto de vista internacional. Interno, porque é no Estado onde ela foi aplicada que vai efetivamente regular ou vai ser aplicada a lei. A lei foi criada no Estado angolano, vai ser aplicada pelo Estado angolano no Estado angolano. Logo, a lei comercial, o Código Comercial de 1888, foi aprovado para ser aplicado no ordenamento jurídico angolano. Entretanto, quando olhamos para a questão da aplicação da lei, devemos, em primeira instância, olhar para o ponto de vista objetivo e depois para o ponto de vista subjetivo. Bem, a aplicação do ponto de vista objetivo, o que isso é? A aplicação do ponto de vista objetivo, atenção, já que falei muitas vezes que o caráter objetivo pode ser visto de duas formas. Por um lado, coisas e por outro lado, norma. E atenção que aqui em sede de direito comercial, em regra, estamos a olhar para o ponto de vista norma. Atenção, do ponto de vista objetivo, estamos aqui a falar a aplicação da lei como tal. Como é que se vai aplicar? Atenção. Essa aplicação da lei também em função do artigo 3º do Código Comercial, porque nos olharmos para o nosso Código Comercial, todas as normas que estão ali estabelecidas, nada vão dizer sobre a aplicação da lei, nem no tempo, nem no espaço. Okay? Então, para podermos fazer essa aplicação da lei como tal, devemos mais uma vez aqui recorrer ao direito privado comum, que é o direito civil. Logo, é o Código Civil, a partir do artigo 12º, que vai nos dizer que, regra geral, a aplicação da lei faz-se no tempo e no espaço. No tempo será a partir de que momento é que a lei vai vigorar. Regra geral, a lei só dispõe para o futuro. Não obstante as exceções que podem ser aplicáveis, mas nós só vamos aplicar a lei para o futuro. Entretanto, o espaço, claramente que vai ser o espaço onde foi aprovado. O espaço angolano, território angolano, princípio da territorialidade. Lá, o princípio da aplicação da lei no tempo vai ser o princípio da não retroatividade da lei. E aqui nós vamos aplicar o princípio da territorialidade quanto à aplicação da lei no espaço. É basicamente isso, o artigo 12º do Código Civil vai efetivamente nos dizer isso, portanto faz uma leitura, se ainda assim tiver dúvida. Temos aqui o nosso vídeo, onde falamos efetivamente sobre essa questão, portanto convido-lhe já a ver, é o vídeo inerente à introdução ao estudo do direito, daí é que era importante, como eu disse inicialmente, quando fizemos a constituição do canal, que era necessário primeiramente abordar mesmo sobre a introdução ao estudo do direito, porque é de lá que nós teremos as noções básicas para podermos aplicar aqui de modo específico a cada ramo do direito. Portanto, olhamos para a questão da interpretação do ponto de vista objetivo, é importante agora olharmos para o ponto de vista subjetivo, ou seja, sujeitos. A quem vai ser aplicada a lei comercial? E quem vai aplicar a lei comercial? São essas duas questões que se levantam aqui em sede da aplicação da lei no ponto de vista subjetivo. Logo, quem vai ser o aplicador? Claramente que quem aplica a lei é o Estado. E o Estado cria um órgão específico para aplicar a lei. Qual é? É o Tribunal. Portanto, será o Tribunal em regra que vai aplicar as normas do direito comercial, ou seja, as leis não só previstas no Código Comercial, mas também em legislações avulsas que integram a atividade e os atos comerciais. Percebam até aqui. Entretanto, hoje em dia, graças a Deus, nós já temos dentro daquilo que são os nossos tribunais de comarca, atenção que eu já falo em tribunais de comarca porque a cada dia a nossa lei 2/15, atenção, vai lá e vê a nossa lei, o nosso vídeo sobre tutela jurídica, onde eu faço aqui um enquadramento entre a lei 18/88 e a lei 2/15. E graças a Deus a nossa lei 2/15 a cada dia está cada vez mais eficaz e acredito que em praticamente todo o Estado angolano já estão instituídos os tribunais de comarca.
tribunais provinciais estão a deixar de existir e estamos a passar então já a olhar para os tribunais de comarca. Logo, os tribunais de comarca estão divididos em salas também e não existiam até o ano passado as salas de comércio, não é? Tanto que as questões ligadas ao comércio eram resolvidas pela sala do civil e administrativo. Hoje por hoje já temos a sala de comércio e é na sala de comércio onde vão ser dirimidos os conflitos inerentes à atividade comercial e logo é aí onde se vai aplicar a lei comercial. Para além do próprio Estado ou Tribunal, existem ainda outros órgãos administrativos que poderiam, de uma forma ou de outra, aplicar as normas do direito comercial, como são as conservatórias de direito predial, como são as conservatórias de registro comercial, entre tantos outros órgãos administrativos que, de uma forma direta ou indireta, acabam por aplicar as normas de direito comercial. Bem, olhando para aquilo que é o aplicador, vamos agora olhar para quem vai ser aplicada a lei. Não é? Sobre quem vai ser aplicada a lei, meu senhor. Nós vemos aqui e analisamos o artigo 7º do Código Comercial. Na verdade, a lei comercial vai ser aplicada para todo aquele sujeito que tenha capacidade comercial. Isso mesmo. Quem tem capacidade comercial, vai a ele ser aplicado a própria lei comercial. Imagine que a capacidade comercial também confunde-se com a capacidade civil. Todo indivíduo que tem capacidade civil, regra geral, tem capacidade comercial. Olhamos para o artigo 7º do Código Comercial, conjugamos com o artigo 67 do Código Civil. Portanto, analisada essa questão, é importante perceber que, para além desses sujeitos, quem são esses sujeitos com capacidade comercial? Regra geral, seriam os comerciantes, quer em nome individual, quer as próprias sociedades comerciais. Também poderíamos aqui enquadrar o Estado. Em determinadas circunstâncias, o Estado também vai sobre ele ser aplicado a lei comercial. O Estado, porque existem alguns órgãos de Estado que normalmente lhes vai ser submetida também a lei comercial. Olhamos a título de exemplo para a questão das próprias empresas públicas. As empresas públicas são criadas com base à lei das empresas públicas. Entretanto, naquilo que for omisso ou naquilo que nada a dizer a lei das empresas públicas, poderemos aplicar a título subsidiário a lei das sociedades comerciais. Logo, há aqui efetivamente uma aplicação da lei comercial em órgãos do Estado, especificamente nas empresas públicas, os institutos públicos também. Olhamos aqui, por exemplo, para outros órgãos do Estado, não é, que praticam alguma atividade bancária, como são o próprio Banco BPC, o próprio BCI, né, que é o Banco de Comércio e Indústria. Logo, são órgãos que efetivamente do Estado e sobre eles vai ser aplicável a lei comercial. Também podemos aqui olhar, por exemplo, para a EPAU, para a ENDE, que são órgãos do Estado e não deixam claramente de praticar atos de comércio e, consequentemente, vai ser sobre eles, ou será sobre eles aplicáveis a lei comercial. Portanto, meus senhores, é importante terem em conta que, não obstante essa aplicação da lei comercial a esses entes do Estado, nós, em função daquilo que estabelece o artigo 16º do Código Comercial, nós não podemos considerar essas instituições como comerciantes. Deixa-me só ler aqui o artigo 16º. Estabelece o seguinte: pessoas coletivas de direito público. O Estado e seus órgãos desconcentrados locais, enquanto não forem institucionalizados as autarquias locais e as instituições religiosas, não podem ser comerciantes, mas podem, dentro dos limites das suas atribuições, praticar atos de comércio, ficando, quanto a estes, sujeitos às disposições da presente lei e de mais legislação complementar. Conseguiram perceber? Não são comerciantes. Estamos à espera que se institucionalize as autarquias locais para ver se vamos considerar como comerciantes alguns órgãos do Estado. As igrejas também não são tidas como comerciantes. Não obstante, nós sabemos aqui que muitas igrejas praticam efetivamente muita atividade comercial e, como a própria lei estabelece aí, podem praticar atos de comércio, mas não vamos lhes considerar como comerciantes. A eles se aplica a lei, aplica-se a lei comercial, mas não são comerciantes. Estamos até aqui, né? Conseguiram perceber basicamente o que eu quis transmitir. Bem, para além disso, sobre quem efetivamente vai incidir então a lei comercial? Meus senhores, isso é claro, é claro como água. A regra geral vai incidir sobre os comerciantes em nome individual e
sobre as sociedades comerciais? Bem, é simples como água. Somente esses dois entes é que, regra geral, são os indivíduos que sobre eles incide, por excelência, a lei comercial. O artigo 13º estabelece que quem é comerciante, as pessoas que têm capacidade de praticar atos de comércio fazem desta profissão, e também as sociedades comerciais. Portanto, o artigo 13º vai efetivamente dizer quem são os indivíduos por excelência sobre o qual vai ser aplicada a lei comercial a nível interno. Perfeito. Concluímos essa questão. Vamos agora olhar para a questão da aplicação da lei comercial a nível internacional. Bem, a nível internacional. Quando olhamos para a questão internacional, significa que vai estar aqui patente a existência de, no mínimo, 2 ordenamentos jurídicos. Sempre que existir mais de 2 ordenamentos jurídicos, haverá efetivamente direito internacional. Por exemplo, estamos aqui a falar de uma situação em que um investidor, imagine, da África do Sul, vem para Angola querendo abrir um leque de empresas, um grupo de empresas. Né? A partir do momento que ele vem para Angola e negocia com o Estado angolano para institucionalizar essas empresas ou esse grupo de empresas e posteriormente não cumpre, não é? Aqui haveria necessidade de sabermos qual vai ser a lei aplicável para regular essa situação. Então você veio, comprometeu-se e depois não cumpres com a sua promessa, não é? Há efetivamente uma violação à expectativa jurídica, claro, existe, porque nós queremos investimento privado, porque queremos ver o Estado angolano cada vez maior. Entretanto, chegas aqui e não efetivas a sua promessa, logo, como é que fica essa situação? Qual vai ser a lei aplicável no caso concreto? Claramente que o Estado angolano poderá resolver isso de uma forma e o Estado da África do Sul também iria aplicar ou resolver a situação do outro Estado, de uma outra forma. Nesse contexto, é necessário que nós nos socorremos às normas de direito privado internacional, ou seja, as chamadas normas de conflitos. E se nós olharmos para o nosso Código Civil, a partir do artigo 25 até o artigo 65, vamos encontrar ali essas normas de conflitos. E atenção, são normas de conflitos por quê? Porque essas normas, regra geral, não vão aqui dar solução concreta ou material ao caso, mas simplesmente poderão nos indicar, dentre o conflito, qual será a lei aplicável. É essa a função da norma de conflito. Por isso é que ela vai se distinguir aqui das normas materiais, porque as normas materiais vão resolver o caso concreto. Portanto, ela, a norma de conflito, indica uma norma material. Atenção, isso é direito internacional privado. Acredito que já tenhas tido essa cadeira. Se não tiveste, terás e vais compreender basicamente como é que isso funciona, como é que se faz o reenvio, como é que se faz o envio. Enfim, são situações muito bonitas e em sede própria poderá efetivamente compreender. Meus senhores, então, olhamos para essa questão. Direito internacional privado. É o direito internacional privado que vai resolver essa situação. De regra geral, existem alguns elementos de conexão, como a nacionalidade, como o domicílio das partes, como o lugar de celebração do contrato, enfim, vários elementos de conexão que, através deles, poderemos facilmente resolver essa situação. Meus senhores, portanto, é muito importante nós aqui fazer uma diferença clara entre o direito comercial, não é? No âmbito da sua aplicação a nível internacional. E atenção, as normas de conflito estão reguladas também no Código Civil, e daí a necessidade de recurso ao direito privado comum também, em sede de direito privado, em sede de aplicação da lei a nível internacional. E logo, ela também vai diferenciar-se aqui do próprio direito do comércio internacional. Atenção, porque o direito do comércio internacional, regra geral, não se deixa muito levar pelas normas de direito privado internacional, mas sim regula-se essencialmente pelas próprias normas criadas pelos próprios comerciantes, como são, a título de exemplo, a famosa nova Lex Mercatoria, como são, por exemplo, os próprios contratos tipos, e vão normalmente recorrer à arbitragem para resolver os seus conflitos. Portanto, são situações que poderá entender isso em sede própria. Eu não estou aqui para dar aula de direito de comércio internacional, nem tampouco sobre direito internacional privado.
Estou a falar só para falar direito comercial e, portanto, sobre direito comercial inerente à matéria de hoje é tudo. Espero eu ter sido claro e coerente nas minhas abordagens. Hoje falamos sobre a interpretação, integração e aplicação da lei comercial no tempo. Vimos efetivamente como é que ela se aplica. Se ficou alguma dúvida, meu senhor, não hesite, entre em contato através das nossas redes sociais ou, se preferir, deixe a sua dúvida aqui no comentário e nós faremos de tudo para tentar dissipá-la. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu tempo dispensado. Eu espero por si no próximo vídeo. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.